E vamos juntos, caras e caros ouvintes, para o nosso último podcast ABTCP Revista Papel em Minutos do ano de 2024, com destaques do nosso conteúdo editorial da edição de dezembro da revista O Papel Impressa. Eu sou Patrícia Capo, editora de publicações da ABTCP, e inicio com as boas-vindas a quem nos acompanha neste quase Natal. O tempo passou voando, Patrícia, diga-se de passagem. E aqui estamos nós para este último e especial programa da Revista o Papel, que completou em 2024 seus 85 anos de circulação mensal impressa. Eu sou Thaís Santi, editora assistente de publicações da BTCP, e começo já chamando a nossa reportagem de capa de dezembro, que é sobre a trajetória dos 50 anos da Soft CEPAC no Brasil. Fundada em 1974 no município de Malé, no sul do Paraná, a Soft Sepac fortalece a competitividade atual e projeta os capítulos futuros da sua história. A empresa, que teve início com a sociedade entre os irmãos Amilcar Dias e João Dias, apresenta uma trajetória sólida, construída com pioneirismo, conforme resume Fernando Darossi, diretor comercial e de marketing da empresa. O ano de 2024 é muito importante para a Soft Cepac, que completa 50 anos de história. Nestas 5 décadas, acompanhamos o amadurecimento dessa empresa que nasceu no interior do Paraná e que hoje tem alcance além do território nacional, sendo referência por seu qualificado mix de produtos e também no relacionamento com diferentes clientes. Temos muito orgulho de sermos reconhecidos pela nossa agilidade no atendimento ao cliente e também pelo pioneirismo na criação de soluções inovadoras para o mercado. A Soft Cepac foi uma das primeiras indústrias do setor a fabricar embalagens sazonais comemorativas e também a colocar alças nas embalagens de papel higiênico. Além da evolução fabril, da chegada de novos parceiros e do amadurecimento da própria marca, nestes 50 anos, a Soft Cepac investiu no desenvolvimento contínuo de seu portfólio, que hoje atua em 4 principais linhas de produtos: papel higiênico Dueto, papel higiênico Paloma, papel higiênico Estilos e toalha de papel e guardanapos Maxim. Agora, eu convido você, ouvinte, a ler a matéria de capa da próxima edição da revista O Papel, que conta um pouco mais a respeito dessa história de sucesso. Agradecemos a honrosa participação do executivo Fernando Darossi, que convidou nossos ouvintes de forma muito simpática para a leitura da matéria de capa completa da edição de dezembro na revista O Papel, que está disponível, além da edição impressa, na plataforma opapeldigital.org.br e também no nosso portal de notícias, newspolpaper.com. E vamos em frente com a chamada da nossa entrevista, que este mês é mais que especial e foi realizada com o CEO da Paper Excellence, Cláudio Cotrim, que comentou sobre os desafios enfrentados pela empresa na disputa pela Eldorado Brasil e reforçou sua confiança na justiça brasileira. A Paper Excellence confia na justiça brasileira, né? Então, nós tivemos uma decisão na arbitragem, que é a CCI de Paris, em fevereiro de 2021, foi unânime, ou seja, 3-0. A JF recorreu ao TJ de São Paulo e, na primeira instância, foi indeferido o pedido para anular a decisão arbitral, né? Na segunda instância, já está 2-0 a favor da Paper. Então a Paper confia na justiça e confia de que o resultado, ao final, será bom para a Paper, né? Convidamos os ouvintes à leitura completa da entrevista da O Papel de dezembro de 2024 para conhecer mais sobre a Paper Excellence mundialmente em opapeldigital.org.br e no newspolpaper.com, que tem muito mais notícias para vocês poderem conferir sobre o setor de base florestal. Com esta dica de leitura e com nossos agradecimentos ao executivo Cláudio Cotrim pela concessão dessa entrevista exclusiva à repórter Fernanda Capo, encerramos este primeiro bloco do nosso programa. Tradicionalmente, aqueles que nos acompanham já sabem que este segundo bloco do nosso podcast, a BTCP Revista o Papel em Minutos, é dedicado aos destaques de colunas e colunistas. Exato, Thaís. E neste último programa do ano de 2024, convidamos alguns colunistas que trazem informações sobre mercado, produção e preços para dar um breve balanço do ano aos ouvintes e projetar algumas perspectivas sobre o que esperar de alguns segmentos para o nosso 2025. Dentre estes convidados que aceitaram nosso convite especial para participar deste programa estão os colunistas Pedro Vilas Boas, que falará sobre o segmento de aparas,
o Rafael Barisauskas, da coluna Fast Markets, que vai passar nesta edição do podcast sobre os setores de papéis para embalagens, papéis tissue e imprimir e escrever, e o professor Carlos Baixa, nosso colunista de indicadores de preços. Para iniciar as análises, vamos chamar o nosso colunista Pedro Vilas Boas. Senhores, bom estar com vocês novamente. Vamos falar um pouco hoje sobre o mercado de aparas, o que foi 2024 e o que a gente espera que venha a ser 2025. 2024, falando primeiro em aparas marrons, um do lado 1, um do lado 2, ficou bem caracterizado por 3 momentos. Tá? Primeiro quadrimestre do ano, de janeiro a abril, foram preços terríveis, as aparas estavam em valores muito baixos, praticamente os preços de 2016, em função da grande quantidade de papel de fibra verde que houve no mercado. Depois nós tivemos a crise do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi obrigado a interromper o abastecimento de aparas, ele é um estado fornecedor de aparas para o Brasil, e os preços a partir de abril iniciaram um ciclo de alta bastante elevado, que vem até o final do ano, até julho, agosto, quando então os preços se estabilizam no patamar de R$ 1.100 até R$ 1.200 a tonelada. E o fim de ano foi muito bom para todos os players do sistema. Os aparistas conseguindo uma remuneração razoável para o seu produto, os fabricantes de papel repassaram os valores, os aumentos das aparas e terminaram o ano conseguindo uma boa recuperação de custos e uma boa margem de trabalho. Enfim, início de 2024 horrível, final de 2024 maravilhoso para as aparas marrons. Agora, o que a gente pode esperar para 2025? A economia está com um bom crescimento, mas os economistas dizem que isso não deve se sustentar no próximo ano, né? Então fica essa dúvida e essa dificuldade de planejar o que vai acontecer, porque a economia tem dois momentos aí bastante claros. Hoje ela vem bem e o início do ano deve até começar razoavelmente bem, em que pese no começo do ano haja um excesso de aparas, né? Mas com a economia forte agora no final do ano, o ano deve iniciar com uma necessidade de reposição de estoque e, consequentemente, as embalagens devem vender bem. A partir daí, a partir do segundo trimestre, é que a gente não consegue avaliar muito bem o que vai acontecer. Aparas brancas. Aparas brancas está numa situação bastante complicada. A celulose teve grandes aumentos no início do ano, 2023, 2024, mas as aparas brancas não conseguiram se aproveitar desse alto preço das aparas. O grande consumidor de aparas brancas é a indústria de papéis de fins sanitários, e a gente está vendo esse movimento dos produtores de celulose fazendo produção integrada de papéis sanitários, e isso está tirando do mercado uma grande quantidade de papel reciclado. O caso da Suzano, que está inaugurando máquinas, que inclusive deve entrar agora Espírito Santo. A Bracel, que entrou com a máquina dela aqui no interior de São Paulo, fazendo papel higiênico, papel toalha, e isso não permitiu que as aparas brancas conseguissem algum ganho quando os preços da celulose estavam altos. Muito bem, e agora os preços da celulose estão em queda no mercado externo, e isso vai se refletindo aqui no mercado interno, os preços da celulose também estão caindo aqui, mas a gente ainda não consegue avaliar direito qual vai ser o impacto disso sobre as aparas brancas. Até porque, como eu sempre digo, a geração de aparas brancas também está em queda. A produção, o consumo de papel de imprimir e escrever, ele vem caindo, ele vem perdendo volume, né? Então, o volume de aparas aparas brancas diminui no mercado de uma forma bastante consistente. Fica, portanto, muito difícil avaliar o que poderá acontecer o ano que vem. Mas os preços vêm estáveis, né? Ainda que baixos, mas estáveis. E provavelmente isso é o que deve acontecer em 2025. Uma continuidade de valores baixos, mais estáveis e consumo em queda. Agradecemos o Pedro Vilas Boas pela participação especial e convidamos na sequência o Rafael Barisauskas, da Fast Markets, para trazer aos ouvintes as informações sobre os mercados de papéis para embalagens, tissue e papéis para impressão e escrita, que, aliás,
é destaque do conteúdo da sua coluna no Papel de dezembro. O mercado brasileiro de papéis para embalagem em 2024 foi uma grata surpresa para o setor. Eu diria que, de uma forma consistente, o setor, desde o início do ano, já apontava sinais de crescimento e esses sinais só foram se confirmando e se intensificando com o passar dos meses, né? De tal sorte que a gente viu um resultado ao final de 2024, apesar de termos ainda números parciais, o ano está praticamente encerrado, nós vimos um resultado muito próximo de um recorde histórico, se não ultrapassar um recorde histórico em termos de consumo doméstico de papéis para embalagem, né? Então, realmente, esses sinais dos principais setores demandantes, setor de proteína animal, setor de higiene e limpeza, até mesmo o resultado positivo do varejo, uma certa retomada do e-commerce, produto de cosméticos e demais setores de bens essenciais, mostraram muita resiliência e muito crescimento, impulsionados naturalmente com a estagnação do endividamento das famílias. E aqui eu coloco um parênteses: se no início do ano a gente projetava uma queda desse endividamento e esse endividamento não caiu de forma surpreendentemente, o que seria um resultado negativo para a nossa previsão, ainda assim as famílias mantiveram um nível de consumo elevado às custas de um endividamento estável. Então a gente vê os drivers de consumo bastante aquecidos e bastante positivos. Naturalmente, o câmbio depreciado ao longo do ano e em depreciação, especialmente ali a partir do terceiro trimestre, contribui ainda mais para esse resultado, de forma que o setor pode sempre exportar papéis para embalagem e os principais setores demandantes também aumentam aí o consumo de papéis para embalagem para exportação. Já quando olhamos o mercado de tixo, por exemplo, nós vemos um crescimento sustentado no mercado interno, apesar de uma certa briga maior na gôndola ali por market share. Em termos de consumo, a gente vê crescimento e vê esse crescimento alinhado com, naturalmente, uma estabilização da renda, uma inflação mais baixa e menores problemas de consumo de bens essenciais e de bens também discricionários, seja um papel toalha, seja um lenço umedecido, por parte das famílias, tá? Há que mencionar também uma tendência estrutural de crescimento no mercado tixo no Brasil, que vem pela frente, diria ali, do envelhecimento da população brasileira, né? Cada vez mais nós temos pessoas mais em processo de envelhecimento dentro do país, e esse processo naturalmente aumenta o consumo de produtos tixo, como fraldas, lenços, enfim, e outros tipos ali de produtos que historicamente não eram consumidos, mas passam agora a ser consumidos. Já para o mercado de papéis para impressão e escritura, a gente vê um resultado do ano com cifras negativas, mas são cifras negativas muito pequenas quando comparadas a 2023, que foi um ano particularmente bem complicado para o setor. Então, de uma forma geral, apesar do número ser negativo em termos de consumo, a gente avalia que é uma estabilização desse consumo dentro do mercado interno. Eu escrevi recentemente, inclusive, está na coluna da revista O Papel desse mês, sobre a tendência estrutural de queda do mercado de impressão e escritura no Brasil, e isso é verdade, essa queda ela vem acontecendo mais acelerada ainda por conta de novos hábitos de consumo de tempo por parte da população, que agora prefere consumir mídias digitais, filmes, vídeos, ficar mandando mensagens, enfim, outros tipos de atividades para matar o tempo, que não o consumo de produtos como livros, revistas, passatempos e tudo mais, e que naturalmente acelera a queda do consumo de papéis para impressão e escritura. Porém, essa tendência é uma tendência estrutural do setor, ela tem se acelerado nos últimos 4 ou 5 anos, ela deve continuar aí em alta nos próximos anos, à medida em que a população se digitalize mais e mais, mas existe um teto para isso. E a gente entende que a gente está muito próximo ali desse pico de aceleração. Em termos de consumo de forma geral, então o mercado ele foi relativamente muito próximo daquilo que a gente viu em 2023, um mercado quase estagnado, mas em termos de produção a gente viu crescimento na produção sustentado pelo mercado externo, né? O Brasil é altamente competitivo na produção
desse tipo de produto, não só por custos baixos, mas também por uma escala enorme na ponta produtiva e, naturalmente, quando comparado a outros players globais, o Brasil se posiciona de uma forma muito competitiva e, por conta disso, consegue exportar com mais facilidade, mais agressividade. Adicionalmente, a gente tem que, mais uma vez, mencionar o papel positivo da desvalorização do real nesse período. Então, o Brasil não só é competitivo na parte estrutural de custos, mas também com o real mais desvalorizado, a tendência é que as exportações se acelerem. Então, a gente viu esse efeito duplo acontecendo no mercado. Nossos agradecimentos mais que especiais ao colunista Rafael Barizauskas pela ilustre participação em nosso programa e convidamos os ouvintes à leitura completa da coluna Fast Markets e das demais colunas assinadas que estão imperdíveis em opapeldigital.org.br e no newspulpaper.com. Encerrando o rol de participação dos nossos colunistas convidados deste O Papel em Minutos, teremos a seguir um breve resumo das análises do professor Carlos Baixa. Prezado leitor, prezada leitora da revista O Papel, o ano de 2024 deve se encerrar com queda dos preços em dólares norte-americanos das celuloses na Europa e nos Estados Unidos. Porém, há grande perspectiva de que esses preços, pelo menos na Europa, volte a subir a partir de janeiro. Na Europa, há recentemente queda de estoques de celulose, sugerindo já um equilíbrio entre oferta e demanda por essa commodity. Na China, algumas fontes de dados já indicam que em novembro já há aumento do preço, pelo menos da celulose de fibra longa. No entanto, o preço da celulose de fibra curta deve aumentar a partir de janeiro. Com isso, o ano de 2025 deve iniciar com uma nova fase no ciclo de preço. Pelo menos deixamos de cair os preços durante os últimos 8 meses do ano de 2024. Nos mercados de papéis, há cenários diferentes. Na China, há uma pequena alta em dezembro do preço em dólar do papelão, o que é uma boa notícia, porque indica que a economia chinesa está crescendo. Nos Estados Unidos, o preço em dólar do papel impresso mantém-se estável de setembro a novembro, e no Brasil, em dezembro, deve ocorrer uma pequena elevação no preço em reais dos papéis de embalagem miolo e capa reciclada, mas mantendo-se estáveis os preços em reais dos papéis Testline e Craftline. Quando nós movemos a analisar os preços de aparas, nós vemos que no estado de São Paulo tem uma variação mista dos preços. Algumas aparas têm os preços subindo, mas boa parte delas com os preços caindo. E essa queda de preço de aparas em dezembro é um pouco reflexo do fato de que, pelo menos até o início de dezembro, o preço em reais da celulose estava caindo. Ainda teremos que verificar de que maneira a grande oscilação da taxa de câmbio em meados de dezembro pode ou não afetar o cenário que foi estabelecido no início do mês, de quebra dos preços de algumas aparas. E no mercado internacional de madeiras sólidas, em especial no Canadá, tem em novembro, relativo a outubro, significativos aumentos dos preços de metros cúbicos de compensado e chapas OSB e principalmente de tábuas de fir, spruce e pinos, que são espécies nativas do Canadá. Boa leitura de nossa coluna e nos encontramos no próximo ano com novas análises sobre os mercados de celulose, papéis, aparas e madeiras sólidas no exterior. Feliz Natal e boa entrada de Ano Novo.
Muito obrigada, professor Baixa, pela presença em nosso programa. E seguiremos para o terceiro e último bloco deste Papel em Minutos, o programa que traz mensalmente os destaques editoriais das edições impressas da revista O Papel, que há 85 anos circula pelo Brasil e pelo mundo, conquistando cada vez mais leitores. Em nosso terceiro e último bloco deste O Papel em Minutos de dezembro, trazemos destaques de notícias do nosso radar. Vamos agradecer os nossos anunciantes da edição impressa de dezembro de 2024 e anunciar o tema de capa da nossa próxima edição, janeiro de 2025. Vamos iniciar falando de 2025, pois o ano novo é mais que esperado por todos nós. E para começar bem nosso próximo ciclo de publicações, a revista O Papel vai comemorar na edição de janeiro os 80 anos da MD Papéis, passando pelos principais momentos da empresa em suas 8 décadas de fundação. Portanto, convidamos os principais parceiros comerciais da MD Papéis para entrar em contato com o relacionamento ABTCP ainda em 2024 e reservarem com valores especiais seus melhores lugares nesta nossa próxima edição. E agora é o momento dos nossos destaques de notícias do radar deste mês de dezembro. E para abrir com chave de ouro, informamos que a repórter da revista O Papel, Caroline Martim, recebeu 2 troféus no primeiro prêmio IBA de jornalismo com as matérias. Papel e papelão destacam-se como materiais sustentáveis e ganham espaço no mercado de embalagem, e florestas plantadas de eucalipto apresentam a capacidade de armazenar grandes quantidades de carbono. Quem não leu estas excelentes matérias poderão acessar a coluna Radar em opapeldigital.org.br e clicar nos links da reportagem e entrevista para conferir os conteúdos. E nosso próximo destaque de notícias é o investimento da Munco, única fabricante de papéis decorativos da América Latina. Serão aplicados 175 milhões de reais em sua fábrica em Caíra, São Paulo, para dobrar a capacidade de produção da empresa. E a revista O Papel e newspulpaper.com vão acompanhar estes avanços, ouvintes. Portanto, sigam conosco pelas redes sociais da O Papel e do newspulpaper.com para saber mais. Boa dica aos ouvintes, Patrícia. E aviso que não vamos dar mais spoilers, mas convidamos os ouvintes para acessar a coluna Radar completa e o newspulpaper.com para ler muito mais conteúdos interessantes sobre investimentos e projetos anunciados. Chegou a hora mais esperada deste programa, a dos agradecimentos aos anunciantes pelo honroso apoio à nossa circulação impressa da revista O Papel de dezembro de 2024. E são elas as empresas: a Akshen Brasil Indústria Química, a Color Química, a Dorf Ketal, E ainda as empresas MetaX Inovação e Serviços Inteligentes, a Mineração Belocal, a PSV Serviços e Soluções Automatizadas, a Siderquímica, a Sindus Andritz. e também a Spraying Systems, a Tequali e a Veolia. Nossos agradecimentos a estas empresas anunciantes de dezembro de 2024 e a todas as empresas que nos apoiaram este ano e que possamos seguir junto com vocês, anunciantes e ouvintes, em 2025. Excelentes festas a todas, todos e todos e até o ano que vem. Muito obrigada.